Ele era um homem de Deus. Com o cajado nas mãos, peregrinou por terras áridas, enfrentando a fome e a sede em busca da terra prometida. Essa é fácil. Moisés. Ele era um homem de Deus. Por onde passava, reunia multidões. Mas só 12 foram os escolhidos. Só pode ser o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele era um homem de Deus. E dizia aos seus seguidores que a terra onde jorraria leite e mel estava próxima. Ou melhor, a terra onde corre um rio de leite e os barrancos são de cuscuz de milho estava próxima. Ele era... por que não falou antes? É claro que estamos falando de Antônio Conselheiro. Louco da monarquia ou vítima da república. E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até os ombros, barba inculta e longa, face escaveirada, olhar fulgurante, monstruoso, dentro de um hábito azul de brim americano, abordoado ao clássico bastão em que se apoia o passo tardo dos peregrinos. É assustador, né? É uma espécie de lobisomem da Caatinga, né? É assim que o Euclides da Cunha define o Antônio Conselheiro. Você lembra do Euclides, né? Na primeira temporada, o guia contou a história do triângulo amoroso envolvendo ele, a mulher dele e o Dilermano de Assis, que acabou matando Euclides, né? Mas além da conturbada vida pessoal, Euclides também ficou famoso por ter escrito uma das maiores obras-primas da literatura brasileira. Foi o livro Os Sertões. O Euclides era correspondente do jornal Estado de São Paulo lá nos momentos finais da Guerra de Canudos. E ele deixou suas impressões registradas nesse livro maravilhoso. Ainda hoje, em pleno século XXI, se você perguntar para o senso comum quem era o Antônio Conselheiro, o Conselheiro vai ser apresentado como um fanático, como um louco, como um degenerado. Um livro bombástico, né? Os Sertões até hoje pra gente. O Euclides dizia, foi para a história como poderia ter ido para o hospício. A obra do Euclides da Cunha ficou internacionalmente conhecida. E a imagem do Antônio Conselheiro impressa nela também, né? Agora vamos fazer o seguinte, te coloca no lugar do Euclides. Imagina que você é um morador de uma grande capital e ouviu falar de um homem barbudo que anda há anos perambulando sem eira nem beira pelo sertão, vestindo uma esfarrapada túnica azul, segurando um cajado, fazendo um discurso delirante que mistura política com religião. O que você ia dizer de um sujeito desse? Mas para aí. Antes de responder, você tem que entender por que o Antônio Vicente Mendes Maciel acabou virando o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro ele nasce em Quixeramobim em 13 de março de 1830, né? Então tem uma infância um pouco conturbada, porque perde sua mãe aos 4 anos de idade, o pai era alcoólatra, o pai casa-se novamente, ele é maltratado pela madrasta. E ele disse ao pai que queria estudar para ser padre. Ele foi para um seminário. Nesse intervalo, o pai morreu. Ele teve que voltar para casa para assumir o comércio do pai. E ele próprio havia sido comerciante, é filho de comerciantes, né? Então ele tinha uma noção perfeita de crédito, débito, balanço, comércio. Era um rábula, a ser um advogado provisionado. Um homem que se dedicou ao ensino da aritmética, português, estudou latim, estudou francês. Era magro, barbudo, usava cajado. O conselheiro, ele se dedica às peregrinações depois de um acidente de percurso na sua vida conjugal, onde ele flagra a esposa, a Brasilina de Lima, com um furrel, um sargento. A esposa já tinha o abandonado. Ele já tinha casado com a Joana Imaginária, né? Já tinha com ela um filho, e ele resolve sair. O sertão vivia nessa época das suas piores crises, né? Não tinha cemitérios, o poder público era completamente omisso, a seca muito forte, não tinha onde rezar, não tinha as capelas, uma aqui, outra lá. Se dedica a obras de caridade, consertar cemitérios abandonados, refazer pontes, cavar açudes, preparar cisternas. O padre Biapina mobilizava as pessoas a construir essas aguadas, essas barragens, cemitérios, igrejas, reformar. O padre que foi responsável pela sua, digamos assim, inspiração, ele também vai dar inspiração pro padre Cícero. E quando a imprensa, não sei se é golpista ou não, do Rio e de São Paulo, que na época era a capital da República, ficou sabendo da situação lá em Canudos, os jornais não pensaram 2 vezes. Logo classificaram o Antônio Conselheiro como doido varrido.
Só que tinha um problema, né? Nenhum repórter desses jornais jamais tinha ido até os cafundós do Canudos para descobrir o que estava acontecendo. Ou seja, tudo que eles publicaram era na base do diz que me diz, né? Mas sabe quem denunciou essa atitude sensacionalista da imprensa? O Machado de Assis. O correspondente da Gazeta de Notícias mandou ontem notícias telegráficas cheias de interesse que toda a gente leu e por isso não as ponho aqui. Mas, em primeiro lugar, escreve da capital da Bahia e depois não se fundem testemunhas de vista, mas de oitiva. Deu-se honesta pressa em mandar as novas para cá, tão minuciosas e graves que chamaram naturalmente a atenção pública. Outras folhas também as deram. Mas serão todas verdadeiras? Eis a questão. Nenhum jornal mandou ninguém aos Canudos. Um repórter paciente e sagaz, meio fotógrafo ou desenhista, para trazer as feições do conselheiro e dos principais subchefes. Podia ir ao centro da Seita Nova e colher a verdade inteira sobre ela. Seria uma proeza americana. Houve uma espécie de furor popular em relação à experiência de Canudos, insuflado pela imprensa do Rio de Janeiro, sobretudo, que jamais havia mandado nenhum correspondente ao sítio. Ou seja, o Euclides jamais viu o Antônio Conselheiro, jamais esteve próximo a ele. Euclides era tributário do seu tempo. Nós vivíamos um positivismo, era um militar. Você acha que ele ia falar o quê? Por 20 anos, o Antônio andou à deriva pelo mar areento do sertão. Ele peregrinou pelo Ceará, Sergipe, Alagoas e Bahia. Por onde passava, despertava a curiosidade das pessoas, evidentemente. Atraía multidões e dava conselhos. Ele acabou se tornando o Antônio Conselheiro. Ele pregava o batismo e patrocinava sessões de batismo, patrocinava sessões de casamento. Não que ele administrasse os sacramentos, ele convidava os fiéis a se apresentarem a um padre para receberem esses sacramentos. O Rabudo, né, na época, publica em 1876 essa aparição do conselheiro no sertão, né, em Itapicuru, na Bahia. Imagina a identificação que os escravos tinham com o conselheiro quando viam ele portando vestimentas do mesmo tecido que eles muitas vezes usavam na lavoura, no espaço laboral do eito ou mesmo das casas grandes, né? Mas depois de 20 anos peregrinando pelo sertão nordestino, o conselheiro enfim encontrou a sua terra prometida. Era o arraial de Belo Monte. Ele foi mais rápido que o Moisés, né? Esse ficou 40 anos rondando o deserto. Quando ele chega em Canudos, ele muda o nome de Canudos para Belo Monte. Uma fazenda abandonada, que estava em ruínas, era uma tapera, a fazenda à beira do rio Vaza Barris. Você tem água, um dos maiores requisitos para a sobrevivência no sertão, água. O rio Vaza Barris, esse rio aí, que logo que eles cavavam, achavam água. Então não faltava água para eles. E correu boato por aqui que aqui a comunidade era uma terra prometida. Até um boato que o rio era de leite, a ribanceira de cuscuz. Ele começa a drenar uma mão de obra que depois da abolição, né, acaba se tornando errante pelos sertões. Convoca 12 pessoas, 12 homens, ele dá o nome de guarda apostólica ou guarda católica, e esses 12 se encarregam da administração do arraial. Era proibido a prostituição, era proibido bebida alcoólica. E em Canudos você tem escola, você tem terra para todo mundo, você tem casa. A terra da promissão, que significaria Canudos, era na verdade um sistema de nomadismo, de mutirão, que consolidou-se num assentamento de cooperativa. O próprio Euclides da Cunha dos Sertões vai dizer que se construía por dia 12 casas em mutirões para atender a demanda dessas pessoas que vinham para Canudos. Que se dedicava ao gado caprino, bovino, ao plantio e à autossuficiência. Um lugar para comer, para orar, né? E para ter uma vida solidária, uma vida comunitária, né? E tinha romarias em Canudos. Então as pessoas vinham de várias regiões, né? Das redondezas, para tomar bênção Antônio Conselheiro, né? Para participar dos festejos de Santo Antônio. Porque lá em Quixaramubim, onde ele nasceu, o padroeiro era Santo Antônio. E o nome dele era Antônio. Chegou a ser, à época,
constatado a segunda maior aglomeração urbana da Bahia. Lá no Arraial do Belo Monte, o conselheiro proibiu a prostituição e as bebidas alcoólicas. Tá explicada a fama de loucura dele, né? Mesmo assim, o Euclides da Cunha desceu a lenha, ou melhor, desceu a pena, para descrever esse lugar que coibia todos os prazeres do pecado. Na falta da irmandade do sangue, a consanguinidade moral dera-lhe a forma exata de um clã, em que as leis eram o arbítrio do chefe e a justiça as suas decisões irrevogáveis. Canudos estereotipava o fascis dúbio dos primeiros agrupamentos bárbaros. Para Euclides, Canudos era uma comunidade primitiva, que lembrava a época dos bárbaros. Mas para quem morava lá, a impressão era bem diferente. Honório Villanova, um sobrevivente da guerra, diz, né? Quando se é perguntado quais são as recordações de Canudos, ele vai dizer: recordações, moço? Grande era Canudos do meu tempo. Quem tinha roça tratava da roça na beira do rio. Quem tinha mulher e filhos tratava da mulher e dos filhos. Quem tinha gado tratava do gado. Quem sabia rezar, ia rezar. De tudo se fazia porque a nenhum pertencia e era de todos, grandes e pequenos, na regra ensinada pelo peregrino. Um lugar sem prostituição, sem bebida alcoólica, onde todo mundo tinha que rezar o tempo inteiro, além de ter que trabalhar. Um lugarzinho chato, né? Mas pelo menos inofensivo, né? Não. Parece que a velha política da época não estava gostando nada daquilo. Quando o conselheiro chega no Arraial, que se sabe, que tem a notícia de que as pessoas estão abandonando as fazendas e os coronéis os fazendeiros começam a emitir cartas para o Estado dizendo: olha, tomem providências porque nossas fazendas estão ficando vazias. A igreja, né, os bispos da região, todos eles se reuniram para desautorizar o Antônio Conselheiro e mandaram uma missão, inclusive, lá. As pessoas davam muito mais atenção às prédicas do Antônio Conselheiro do que às missas. Foi absolutamente inútil, né? Porque ele, como bom exegeta, hermeneuta que era, sabia que não estava fazendo nada contra as regras de funcionamento da própria hierarquia da igreja. Tanto que ele era um defensor intransigente do casamento religioso, era contra o casamento civil, era contra a separação da igreja do Estado. Esse assédio, essa quantidade enorme de gente chegando, e já não dava mais a igreja de Santo Antônio, que ele inaugurou quando chegou, para recepcionar, para orar com seus seguidores. Ele começa a construir a nova igreja. O conselheiro só queria reformar a igreja. Encomendou e pagou pela madeira. Como o fornecedor alegou que não conseguiria entregar porque o rio entre Juazeiro e Canudos estava seco, ele avisou: vou buscar a madeira com os meus seguidores. Ele e mais um monte de gente a percorrer quase 400 quilômetros. E a distância de ida e volta a pé e carregando nas mãos toras imensas de madeira. Essa notícia chega até o dono da madeireira, o juiz da comarca de Juazeiro fica sabendo, e esse juiz da comarca de Juazeiro era um antigo desafeto do conselheiro. Então ele telegrafa para o governador da Bahia, Luiz Viana, por 2 vezes, dizendo: olha, o conselheiro vai invadir e saquear Juazeiro. Ele espalha o boato por Juazeiro, as pessoas atravessam o Rio São Francisco com medo dessa possível invasão, e o governador resolve mandar uma tropa com cerca de 117 soldados, comandado pelo tenente Pires Ferreira. Essa madeira foi o estupim para acontecer o primeiro conflito. Essa primeira expedição contra Canudos vem até o Uauá. Os conselheiristas vão em procissão buscar essa madeira, já com espingardas de bucha, facão, foice, e vão em procissão entoando cânticos, né, durante a sua caminhada. Quando chega no Uauá, encontra com soldados acampados e há o primeiro confronto ali. Quando o tenente Pires Ferreira foi posto a correr da cidade de Uauá, ele perdeu 8 homens. Isso aí já provocou uma certa crise de autoconfiança na estrutura logística e no poder dissuasório das forças públicas, né? Uma fake news por causa de madeira acabou fazendo o pau comer. Desculpa o trocadilho. A tropa policial foi rechaçada, muita gente morreu e o pessoal de Canudos ficou sem as toras. E foi assim que teve início a Guerra de Canudos. A madeira, ela se torna aí o estopim da guerra, né? Ou seja, a última gota que faltava para poder transbordar o copo, né? E a guerra contra Canudos, ela se inicia a partir daí. O despreparo do exército brasileiro veio à tona e foi momento em que os republicanos militares se viram comparados com a geração de Caxias, que era o grande general de Pedro II.
Agora imagina só, em fins do século XIX, no meio do sertão baiano, um grupo liderado por um lunático, pelo menos segundo boa parte da imprensa do Rio e de São Paulo da época, se meteu numa confusão. Essa confusão despertou a atenção do governo federal. Prudente de Moraes, que era o primeiro presidente civil da República, começou a ser criticado pelas derrotas lá na Bahia e acusado por aqueles que não queriam um civil na presidência. É bom lembrar que antes do Prudente, o Brasil tinha tido a República das Espartas, ou seja, só militares no cargo. E diante de todo esse cenário, não foi mais possível empurrar com a barriga a situação de Canudos. E aí, uma segunda expedição foi enviada para acabar com tudo. Mas, como disse Euclides, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E aí, meu irmão, o pau comeu de novo. Embora seja nova, né, a cidade de Canudos, né, o Belo Monte, ela já se ergue em ruínas, ou seja, será destruída de qualquer forma. Era uma questão de honra para os militares republicanistas se mostrarem capazes de vencer dentro do território nacional uma coisa que, alhures, os militares monarquistas haviam desempenhado num nível absolutamente excelente para padrões de uma guerra do século XIX. E o interessante é que o Euclides da Cunha escreve no livro Sertões, quando ele tem a primeira aparição, né, do arraial, embora seja nova, né, a cidade de Canudos, né, o Belo Monte, ela já se ergue em ruínas. Ou seja, será destruída de qualquer forma. As pessoas até falam assim, conselheiro se armou para a guerra. Ele não se armou para a guerra, ele não tinha menor intenção, nem menor pensamento de fazer uma guerra. Estourou na mão do elemento militar do Exército Brasileiro uma tragédia social e política. Intervenção feita na Bahia entre 1893 e 1897, com tropas do Exército Brasileiro e apoio de polícias militares de outros estados, à época forças públicas, é fruto de uma série de problemas políticos que foram crescendo e escalando e gerando um problema enorme no sertão da Bahia. A gente não pode esquecer de vários problemas que estavam não resolvidos, problemas políticos da própria Bahia, do estado da Bahia, problemas políticos da composição do poder brasileiro, fruto da proclamação da República. A Guerra de Canudos, uma das passagens mais polêmicas da história do Brasil. De um lado, o grupo liderado por Antônio Conselheiro. Era considerado um maluco pela imprensa da época, né? Mas ele só queria viver numa comunidade segundo os preceitos evangélicos. Do outro lado, as autoridades locais, que não estavam nada satisfeitas com aquela experiência um tanto diferente lá no sertão baiano. E por causa de uma fake news e das madeiras da discórdia, aquelas que haviam sido compradas para construir uma igreja, foram pagas, mas não foram entregues, teve início a guerra. Na primeira ofensiva, os aliados do Conselheiro levaram a melhor, mas agora o governo federal estava incomodado e decidiu enviar uma segunda expedição. Você tem um major, Febrando de Brito, vindo com 609 homens, né? Um canhão. Era uma questão de honra para os militares republicanistas se mostrarem capazes de vencer dentro do território nacional uma coisa que, alhures, os militares monarquistas haviam desempenhado num nível absolutamente excelente para padrões de uma guerra do século XIX. E se deparam em uma lagoa chamada Lagoa do Cipó, ou Lagoa do Maracujá, como era conhecida. E aí você tem um confronto corpo a corpo entre conselheiristas e militares. Os seguidores do Conselheiro não tinham armas. Não tinha arma, tinha uma espingardinha boba. E aí você tem os soldados dizendo que estavam enfrentando homens que mais pareciam leões, que não temiam a morte. A grande arma dos seguidores de Conselheiro, dos catingueiros, era o quê? Era um conhecimento vivo, forte do ambiente. Sabiam como viver nesse ambiente, sabiam como se proteger do ambiente, um ambiente hostil. Há um derramamento de sangue muito grande em volta dessa lagoa. O sangue desce nas cabeceiras e essa lagoa ficou conhecida até hoje como Lagoa de Sangue. E aí é conhecido como o Major Fujão. Porque mesmo com seus 609 homens,
com bastante armamento, munição, acaba batendo em retirada. Depois de 2 batalhas perdidas, Canudos se revelou uma rapadura duríssima de roer, né? E agora, na terceira ofensiva Canudos, o governo mandou 1.300 homens. E à frente deles, um militar famoso pelas vitórias e pela crueldade. O coronel Moreira César. Moreira César, conhecido pela sua maneira, né, de conduzir a guerra, de cortar a cabeça dos seus inimigos. Militar forte, que seria, inclusive, candidato a presidente da República. A vitória era certa. Os jagunços, como Euclides batizou os moradores de Canudos, só tinham uns facões e umas espingardas para matar passarinho. Não tinha Ibama naquela época, né? E a confiança era tanta que o Moreira César disse: vamos almoçar em Canudos, ou seja, ele queria invadir Canudos, ia chegar de manhã e entrar em Canudos no mesmo dia. O que ele dizia é que só temo que o conselheiro não nos espere. Ou seja, todo arrogante, né? Todo prepotente. Só que os jagunços tinham uma vantagem, né? Eles eram jagunços, ou seja, habitantes daquela terra inóspita. E eles conheciam a região como a palma da mão. O exército coloca um militar desse porte a Canudos, Canudos já era um problema nacional. Primeiro cara que fracassa, um tenente, o Pires Ferreira. Depois, o major, o Febrônio Brito. Depois, o coronel, o Moreira César. E se tornou mais ainda com a morte dele, logo no início. Submete a tropa ao cansaço, precipitado, arrogante, e desce a Fazenda Velha no seu cavalo. Não obedeceu às regras militares do comandante ficar na posição, ultrapassou e pegou o cavalo, e aí ele foi facilmente atingido e morreu aí. Já circulava na região um mito de que eles eram invencíveis e que eram corajosos e que tinham um poder de enfrentar não propriamente o exército, mas de arrostar as milícias dos coronéis latifundiários da região, né? O povo que não conhecia muito bem a região, conhecia muito bem o solo, a vegetação e usava as armas do exército e as armas construídas, confeccionadas por eles mesmos dentro do arraial. Sem o Moreira César, o comando acabou ficando com o coronel Tamarindo, que tem nome de refresco do episódio do Chaves, né? Só que o Tamarindo era muito ligado às frutas da época. E então ele aconselhou os seus comandados. O coronel Tamarindo monta no seu cavalo, olha para o povo e diz: é tempo de Murici, cada um que cuide de si. O pessoal chama aqui de lei de Murici, cada um cuida de si. Os homens abandonam os comboios de mantimento, abandonam os comboios de munição e, apavorados, começam a correr pela Caatinga tirando fardamentos porque eram coloridos, né? Cara, a terceira expedição foi um fracasso. O corta-cabeças é que acabou perdendo a dele. E segundo Euclides da Cunha, o Tamarindo também não cuidou muito bem de si, não. Ele virou um espantalho. Um pormenor doloroso completou essa encenação cruel. A uma banda avultava, empalado, erguido num galho seco de angico, o corpo do coronel Tamarindo. Era assombroso, como um manequim terrivelmente lúgubre. O cadáver desaprumado, braços e pernas pendidos, oscilando a feição do vento no galho flexível e vergado. Aparecia nos ermos feito uma visão demoníaca. E nas baixas da Serra do Angico, ele é alvejado e morre também lá. E tem o seu corpo empalado, né, nas caatingas. E agora 5.000 homens para não deixar pedra sobre pedra. Só que a terceira expedição acabou armando o exército do conselheiro. E a próxima batalha prometia ser a mais sangrenta. A terceira expedição contra Canudos, comandada pelo coronel Moreira César, deixa para trás milhares de cartuchos, muita munição. Tanto que os sobreviventes da guerra vão dizer: olha, parece que o Moreira César veio nos armar. Então organiza-se uma quarta expedição com cerca de 5.000 soldados de cerca de 22 estados do país. O ministro da Guerra foi a campo cuidar da esculhambação logística, né? Porque o exército estava perdendo lá por total despreparo. A quarta expedição ela vem dividida em 2 colunas. A intenção era cercar Canudos pelos 2 lados. O general Arthur Oscar já sem mantimento, sem munição e com a tropa praticamente cansada. Aí ele olha ao longe. Já chegando próximo ao arraial, ele avista o general Cláudio Savagé e pede socorro a ela. Venha nos socorrer porque estamos quase sendo vencidos pelos bárbaros. A segunda coluna sobe ao alto, junta-se com a primeira coluna da quarta expedição em cima do alto da favela. Os conselheiristas abandonam as trincheiras no dia 28 de junho de 1897 e aí todo aquele espaço, aquele alto, vira
um lugar estratégico. Chegou um momento que metade do exército brasileiro estava em Canudos, eram 8 mil homens. Era preciso tirar essa impressão de que uma turma de loucos e de, como eles colocavam, no sertão da Bahia, está afrontando o exército brasileiro. E o Antônio Conselheiro, durante esse conflito, onde é que ele andava? O que aconteceu com ele? Ele foi atingido, de fato, no calcanhar, pelo estilhaço de granada, mas que, devido à sua desnutrição, desidratação, o seu isolamento, né, em sua penitência diária, ele acaba definhando e sendo acometido de uma infecção intestinal. Quando o conselheiro, que a guerra começou, ele se enclausurou, ele ficou escondido entre o santuário e a igreja velha, porque o cerco estava se fechando. E o conselheiro? O Beatinho vai dizer, nosso pai está no céu. E morreu de quê? Da caminheira. E aí o general Arthur Oscar diz, e que ele acha aqui uma caminheira? Mas a caminheira é a caganeira. Aí e o Euclides da Cunha escreve isso, é um burburinho, uns risos, né? Entre as tropas. Quando o conselheiro é exumado, ele é decapitado, a cabeça dele é levada numa caixa de cal para o grande criminólogo da época, legista, psiquiatra, que era o Nina Rodrigues, examinar, segundo as doutrinas craniométricas, e chegar a um diagnóstico sobre a personalidade dele. E o Nina disse que o sujeito não tinha realmente absolutamente nada de anormal. Lembra que a guerra começou por causa de uma fake news e das tais madeiras da discórdia, né? Aquelas que foram compradas, foram pagas, mas não foram entregues, né? Agora, pensa comigo. Uma guerra desse tamanho, em pleno sertão da Bahia, longe de tudo, numa época em que não existia carro, nem avião, nem celular, e que recebeu 4 expedições militares. Na última delas, metade do exército brasileiro estava lá. Inclusive, olha só, a presença do próprio ministro da guerra, o Marechal Bittencourt. Ou seja, tá na cara que uma guerra desse tamanho não pode ter sido causada só por causa de uma fake news e um punhado de madeira, né? As pregações do conselheiro, ele tem constantemente dizendo que a República, ela é o anticristo, que é o cão, que ela veio para oprimir o povo. Monarquista sim, restauracionista não. A fake news, tá no Brasil desde a época de Canudos. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Caiu o arraial a 5. No dia 6, acabaram de destruir, desmanchando-lhe as casas. 5.200, cuidadosamente contadas. No fim da guerra foi constatado 5.200 casas e uma população estimada de 25 mil pessoas. Fala-se que Canudos tinha 20 mil habitantes, 25 mil e tal. Isso pode ter sido uma falácia. Uma forma do exército brasileiro superdimensionar a quantidade de gente que tinha em Canudos para justificar as suas derrotas anteriores, né? Agora, como que eles poderiam primeiro contar 5.000 casas em menos de 2 horas? Porque logo em seguida, às 11 horas, tocaram fogo, jogaram querosene e tocaram fogo na cidade. Foi uma das primeiras vezes que o exército brasileiro empregou o querosene, né? Imagina, o querosene era uma novidade tecnológica para incendiar o arraial. E aí você tem, devido aos textos do Manuel Benício, enfim, o ministro da Guerra vindo para Monte Santo. E de lá ele diz, olha, que não fique em Canudos pedra sobre pedra. Essa foto foi tirada pelo Flávio de Barros, uma testemunha ocular da história. E ela é uma das mais emblemáticas imagens desse conflito terrível. Ela mostra homens, mulheres e crianças que se entregaram antes do fim da guerra. Mas a ordem era explícita, não deixar pedra sobre pedra. No dia 2 de outubro de 1897, aquelas milhares de pessoas se rendem, né, sob a liderança de Antônio Beatinho. Antônio Beatinho tem um diálogo com o general Arthur Oscar, e o general Arthur Oscar diz, olha, todos aqueles que se rendessem,
em nome da República, terão suas vidas poupadas. O Antônio Beatinho, após se render junto com milhares de pessoas, é o primeiro a ser degolado. Esse momento da degola é uma chaga do Exército Brasileiro. Eu não consideraria a degola como mancha no sentido de uma mancha formal. É uma mancha informal, porque a degola já tinha ocorrido em grande quantidade na Revolução Federalista. Para muitos oficiais, o combate em Canudos era essencialmente o combate de civilizados contra bárbaros. No momento em que a degola ocorre, esses oficiais começam a se insurgir dizendo que isso é uma prática bárbara. E você tem nisso generais que vão se colocar contra isso. Não havia uma ordem, não havia uma política clara de dizer todo prisioneiro deve ser degolado. Agora, que ocorreram os excessos pela violência da guerra, isso sem dúvida. As pessoas se entregaram e foram degoladas, foram mortas. Era colocado o camarada de joelhos, obrigava-os a dizer viva a República e morra Antônio Conselheiro, e as pessoas olhavam para a face daquele militar e dizia viva Antônio Conselheiro, morra a República. Isso vai produzir na legislação internacional a ideia de crime de guerra, né, que é a execução cruel de prisioneiros rendidos, né? Eu lendo um livro, uma repórter de São Paulo disse que não aguentou ficar em Canudos, porque cada passada que ela dava, pisava no crânio, pisava no braço. Relatos de uso da dinamite para matar pessoas. Mães se atirando às flamas com os filhos no colo. Crianças manetadas, atiradas de braços amarrados nos rios, uma série de estupros, ou seja, foi uma carnificina total e completa, né? A guerra acabou e as tropas voltaram para casa. E foi através dos soldados que viveram aquele horror lá em Canudos que o Brasil acabou dando nome para um dos seus mais graves problemas sociais até hoje. O Rio de Janeiro passava por uma reforma urbana. Pereira Passos. As pessoas pobres, os casebres, as pessoas estavam sendo deslocadas para fora do grande centro urbano. Esses soldados chegaram no Rio, já com algum tempo aqui, e com seus soldos atrasados, sem dinheiro, né? E grande parte deles foi morar no Morro da Providência. O Morro da Providência guardava uma semelhança com o Morro da Favela aqui em Canudos. Eles aí colocam o nome desse lugar que eles iam habitar de favela. Foi também na volta das tropas que aconteceu uma tragédia. Lembra do Marechal Bittencourt, né? O ministro da Guerra, que comandou pessoalmente a vitória do Exército lá em Canudos, pois ele acompanhava o presidente Prudente de Moraes numa recepção a 2 batalhões que retornavam da guerra. Foi então que um soldado chamado Marcelino Bispo de Melo tentou matar o presidente. Só que acabou acertando o Marechal Bittencourt, que morreu. Mas afinal de contas, por que um soldado tentou matar um presidente numa celebração que homenageava os militares? Prudente de Moraes era o primeiro presidente civil da história republicana do Brasil. Antes dele, apenas marechais tinham ocupado o cargo. E muita gente queria que isso não tivesse mudado. E essa oposição se aproveitou da situação em Canudos para criticar e enfraquecer o Prudente de Moraes, acusando-o de monarquista. É bom lembrar que a gente está em 1897 e a República tinha sido proclamada fazia só 8 anos. Mas o que a acusação de um monarquista tem a ver com a revolta em Canudos? A lógica é simples. O conselheiro criticava a República por ter instituído o casamento civil, que ele achava que era algo exclusivo da igreja, e também pela cobrança de impostos, que ele considerava injusta. Tudo isso levantou suspeitas de que o conselheiro seria líder de um movimento pelo retorno da família imperial ao poder. E a oposição ao governo federal, diante das derrotas vexatórias em Canudos, começou a acusar Prudente de Moraes de fazer corpo mole na repressão. Diziam que ele tinha sido prudente demais, porque era um monarquista, ou seja, simpatizava com o movimento do conselheiro. Para rebater as críticas e a oposição, Prudente acabou tendo que fazer um trabalho que talvez ele não quisesse, reprimir com violência o arraial de Canudos. Mas será que o Antônio Conselheiro realmente era líder de um movimento que articulava a volta da monarquia? As pregações do conselheiro, ele tem constantemente dizendo que a República, ela é o anticristo, que é Lucão, que ela veio para oprimir o povo.
veio para acabar com o imperador. Era o Brasil profundo que se levantava, que era monarquista e era católico. E ficaram chocados, sobretudo, com o casamento civil. Porque o casamento civil tinha validade independentemente do casamento religioso. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a separar a igreja do Estado. Isso é uma coisa que ninguém sabe. A igreja só foi separada do Estado na França em 1904. Na Argentina, acho que foi outro dia. Monarquista sim, restauracionista não. Ele estava muito distante da família imperial, né? Muito distante da família imperial. Não tinha laços de sociabilidade que o aproximavam dos círculos monarquistas que em algum momento, depois do banimento do imperador, tiveram alguma aspiração de retomada do trono, né? Isso foi completamente falso. Foi completamente falso. Canudos virou uma espécie de catalisador dos problemas políticos da capital federal, do Distrito Federal, aqui no Rio de Janeiro. O que tinha acontecido? No governo Floriano Peixoto, você tinha tido a entrada de radicais urbanos e dos militares no poder. Estava todo mundo ocupando cargo no poder. Esse pessoal começou a ser alijado. E aí, quando aparece Canudos é o pretexto perfeito para dizer que o Prudente de Moraes é, no fundo, um criptomonarquista, que ele não é um republicano de verdade. E aí começou o movimento de mata monarquista, empastelar os jornais monarquistas. O Jornal do Brasil foi fundado como jornal monarquista, teve que ser fechado. E o general Gentil de Castro, que era o braço direito do Visconde de Ouro Preto, o último primeiro-ministro do Império, ele foi assassinado na estação de trem. Por causa do jornal que ele tinha, que chamava-se a Tribuna Liberal. Eles vendem Canudos como uma vendéia brasileira. A vendéia era o bastião monarquista na época da Revolução Francesa, em que a população rural se levantou contra a República. A fake news tá no Brasil desde a época de Canudos. Não era a restauração de Dom Pedro II ou da Princesa Isabel, disso de maneira nenhuma era. Isso foi uma mitificação feita pela imprensa do Rio e pela imprensa de São Paulo, que foi habilmente utilizada pelos atores políticos para empurrar as expedições. Você teve uma exploração política de Canudos por parte dos florianistas insatisfeitos por estarem sendo alijados do poder no governo Prudente de Moraes, que queria consolidar uma república civil. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, o Prudente de Moraes foi obrigado a mostrar serviço. Imagine que o Prudente Moraes é o primeiro presidente brasileiro eleito civil, depois da República da Espada. Então ele precisava se consagrar como alguém que era capaz de receber o cetro dos militares e agir de maneira contundente no episódio. O general Arthur Oscar, né, quando tem um diálogo com o Euclides da Cunha, ele fala a respeito dessa ajuda vinda da Inglaterra, diz que encontrou projéteis dentro do arraial, que são de armas vindas da Inglaterra. Essa história de dizer que o movimento Canudos era um movimento monarquista é uma bobagem. E o Euclides da Cunha não acredita de forma alguma nessa possibilidade de ajuda de vinda de fora. O conselheiro se tornou uma espécie de profeta, uma espécie de alguém que levaria as pessoas para um lugar melhor. O Arraial do Belo Monte, pela capacidade de casas, de circulação, estava dando a essa população mais humilde uma possibilidade melhor, porque você estava tendo ali praticamente o surgimento de uma nova cidade. Eu acho que a ideia dele não era socialista, não era monarquista, não, ele estava lutando por um ideal. Ele queria viver num mundo diferente, que todos tivessem uma vida digna. Até porque isso aqui não estava no sul do país. Se aqui fosse o sul do país, não tinha isso. O preconceito, o alheamento ao sertão vem desde sempre. No livro Sertões, Euclides da Cunha revelou todo o seu preconceito com o Arraial de Canudos. Ele escreveu a comunidade como sendo primitiva e bárbara e afirmou que Antônio Conselheiro entrou para a história como poderia ter entrado por um hospício. Mas no fim desse clássico da nossa literatura, ele pelo menos reconheceu que aquela guerra foi um crime hediondo. O primeiro parágrafo do Sertão foi um crime, denunciemo-lo. Ele vem para ver a guerra de uma outra forma, mas quando Euclides sai de Canudos, ele já sai com outro pensamento. Tanto é que o próprio livro, depois, Euclides vai denunciar no livro a degola. Sem dúvida, há uma grande diferença nos jornalistas que estavam no Rio de Janeiro ou em São Paulo, para os jornalistas que colocaram pé até, não preciso dizer nem no Arraial do Bom Jesus, mas já em Monte Santo. Há uma diferença muito grande do Euclides da Cunha em São Paulo para o Euclides da Cunha no Rio de Janeiro, para o Euclides da Cunha
na quarta expedição, acompanhando a quarta expedição. E as tais madeiras da discórdia, hein? Pois mais de 100 anos depois, o novo proprietário da madeireira, que vendeu e não entregou o material, decidiu enfim honrar o compromisso. E hoje, as tais toras podem ser vistas numa capela, lá em Canudos, na Bahia, a cidade que viu a profecia de Antônio Conselheiro se realizar. Afinal, ele sempre tinha dito que o mar ia virar sertão e que o sertão ia virar mar. Em 40, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, veio a Canudos para ver o que restou da guerra. O presidente, quando chegava no local, deixar uma obra para marcar a sua viagem. Aí pergunta para o coronel local, chamado coronel, né, de patente, Isaías Canário, o que ele gostaria que ele deixasse para Canudos. Ele disse um açude. Eles fizeram o cálculo para 10 anos sangrar. Acho que para cobrir Canudos, né, com 10 anos. Mas na primeira cheia, cobriu Canudos. Grava essa data, 13 de março, é aniversário de nascimento de Antônio Conselheiro. 13 de março, quase enche o açude. E o Getúlio Vargas esteve em Canudos em 1940 e quis conhecer o Pedrão. E o Pedrão mandou um bilhete para ele dizendo o seguinte: olha, eu estou muito ocupado para falar com o governo agora. E se recusou a encontrar o Vargas. Por que esse açude foi construído logo no local? Seria uma trama para destruir mais uma vez a memória de Canudos? Foi uma guerra do pior tipo, que é uma guerra civil, uma guerra entre irmãos brasileiros. A vitória em Canudos é uma vitória, na verdade, é uma grande derrota para a nação. Então, o Conselheiro era um louco monarquista ou só uma vítima da República? Bom, talvez a melhor resposta seja dada pela velha sabedoria popular, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Só que a história está sempre em revisão, né? O louco de hoje pode ser o herói ou a vítima de amanhã. O que é certo é que o Antônio Conselheiro é um dos personagens mais fascinantes, mais intrigantes da história do Brasil. Já as conclusões finais eu deixo para ti.